Boa noite. Hoje, com muita satisfação, a gente está mais em uma Roda Viva da Periferia. Esse evento é organizado pelo grupo Periferia Reflexiva. Quem é o Periferia Reflexiva? Nós somos um grupo formado por pessoas que residem ou têm forte ligação aqui com a região de Cidade Ademar e Pedreira. Nós nos reunimos virtualmente, porque nascemos na época dessa pandemia, e a gente analisa os acontecimentos semanalmente e pensamos forma de estimular a participação da população e melhorar aqui a nossa região. A transmissão da nossa live está contando sempre com o apoio da página Foco do Jardim Miriam, que é um grande parceiro. Hoje o tema da nossa Roda Viva será violência doméstica. Precisamos falar sobre esse assunto. Esse fenômeno da violência, ele é importante frisar que atinge mulheres de todas as idades, de todas as raças, religião e classe social. Com a pandemia e o isolamento social e todas as dificuldades advindas com ela, essa situação tem se agravado. Foi noticiado que nos primeiros meses de 2020, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta, um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2019. O número dos feminicídios, que é quando mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres, também teve uma alta. Em feminicídios foram 631 crimes de ódio motivados aí pela condição de gênero. Vamos falar sobre esse assunto, colocando também em pauta a violência no âmbito doméstico, ou seja, aquela que não só atinge as mulheres, mas também crianças e adolescentes igualmente vulneráveis. Conosco hoje duas profissionais que trabalham no Centro de Defesa e Convivência da Mulher, a Casa da Mulher Crescer. A casa acolhe mulheres em situação de violência, oferecendo atendimento social, orientações e encaminhamento jurídico. Também promove formação profissional e efetua o encaminhamento aos serviços de proteção. A gestão é da Crescer, uma organização não governamental, sendo este um serviço conveniado da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, presente aqui no nosso território de Cidade Ademar. Por isso essa live é ainda mais especial, porque com certeza essas duas profissionais conhecem o nosso território e conhecem as nossas ilhas. Então, conosco hoje tem a Fabiana Pellegrino, ela é advogada, especialista em violência de gênero e ao atendimento à mulher em situação de violência doméstica. É pós-graduada em Direitos da Mulher e é técnica jurídica lá da Casa Crescer. Boa noite, Fabiana. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que a mim é muito caro, é muito gostoso, né, de poder levar sempre conhecimento para todos e para todas. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por você ter aceitado. E com a gente também a Roberta Lindoni, psicóloga, especializando em gestão de projetos sociais com famílias, e é psicóloga social também lá da Casa Crescer. Boa noite, Roberta. Ai, caiu aqui na conexão. Não, estamos te ouvindo. Boa noite. Boa noite, gente. Agradeço o convite. Estou muito feliz de representar aqui o nosso serviço, CDCM Casa da Mulher Crescer. Espero que a gente consiga discutir bastante, esclarecer as dúvidas e trazer maior visibilidade para o nosso serviço e também para as moradoras do território. Bacana. Só lembrando que quem nos assiste pode enviar aí perguntas, comentários pela internet e a gente vai tentar encaminhar aqui para as nossas convidadas. Hoje aqui nós temos 3 entrevistadores, né? E vamos começar a fazer as perguntas e também que vão ser complementadas por vocês que vai estar enviando para a gente. Antes de iniciar, então, com os nossos entrevistadores, né, eu queria perguntar para vocês, meninas, acho que a gente pode começar com a Fabiana respondendo, né? Depois a Roberta, mas a minha pergunta é: em briga de marido e mulher, se mete a colher? Com toda certeza. Acho que a questão da violência doméstica, ela é uma questão de saúde pública, né? Então, se a gente
não socorre as nossas mulheres, a nossa sociedade ela fica cada vez mais pobre, mais entristecida, cada vez mais adoecida. Então, é fundamental as mulheres reconhecerem os seus direitos, se reconhecerem como mulheres, como cidadãs dessa sociedade tão machista, tão patriarcal, e principalmente buscar ajuda. E a ajuda, ela existe, e existe inúmeras mulheres em situação de violência doméstica, e algumas ainda não se reconhecem nesse ciclo tão abusivo que desmonta, né, o emocional dessa mulher, desmonta as famílias e principalmente adoece as crianças. Então a gente tem que sempre buscar, vamos dizer o termo que você utilizou, meter a colher, que é para poder trazer uma sociedade mais saudável para o nosso país. Bacana. Roberta? Sim, briga de marido e mulher mete a colher, sim, com toda certeza. Como a Fabi trouxe, é uma situação, né, de saúde pública. As mulheres, elas têm muitas dificuldades de se reconhecerem enquanto sujeito de direitos. A nossa sociedade é patriarcal, é machista. Então, eu acho muito importante a gente trazer essa discussão para o nosso território. É importante a gente fazer vista do serviço, das possibilidades, que toda mulher merece viver uma vida digna, sem violência. É o que esperamos. Então, vamos começar aí o nosso ciclo de entrevistas. Eu vou chamar aqui primeiro o nosso querido companheiro João Paes. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, estou Manda te ouvindo. aí. Boa noite, João. Então, boa noite a todas e a todos que nos assistem, né? E nessa live. Meus cumprimentos e gratidão a Fabiana e a Roberta por estarem conosco dividindo este tema. Cumprimento também a Grace, a Adriana e a Lourdes, nossas companheiras aqui de apresentação nesta live. Cumprimento e também agradeço ao Grupo Periferia Reflexiva e ao Foco do Jardim Miriam por oportunizar a troca de saberes e a ampliação de conhecimentos de um tema que custa tão caro a milhões de vidas, a violência doméstica. Sou João Paes, sou pai de 2 filhas lindas e maravilhosas, também sou poeta, me formei em administração, sou morador e trabalhador do SUAS nesse território e participante desse grupo Periferia Reflexiva. Bom, eu gostaria de direcionar essa questão para a Roberta. Roberta, em abril, no início do ano ali, a ONU Mulheres, a entidade para a igualdade de gênero e empoderamento, lançou um relatório A Sombra da Pandemia, Violência contra Mulheres e Meninas e Covid-19. Nele aparece o aumento da crise da violência doméstica, com alguns dados, né? Dentre eles, que 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual no mundo. Diante do isolamento social forçado pelo Covid-19, eu peço, por gentileza, que você, dentro do seu âmbito de atuação, discorresse um pouco para a gente do cenário atual da violência doméstica no território da cidade Ademar e Pedreira. E também, se for possível, gostaria que você comentasse qual a percepção que você tem dos membros das famílias e das demais pessoas próximas, ligadas diretamente à vítima da violência que vocês atendem. Em especial os homens, né? Como eles enxergam, lidam com a situação? Eles apoiam a vítima, ficam do lado do agressor ou
ou da agressora? E os jovens? Aparecem também muitos casos nessa faixa etária em seus atendimentos? É isso, desculpa por me alongar muito aí na pergunta, tá, querido? Vamos lá, se eu esqueci de responder alguma coisa, por favor, João, sinaliza, tá? Sim, vamos ver. Bom, no CDCM, desde que começou a pandemia, nós não paramos com os atendimentos, então a gente conseguiu se adaptar ao esquema do atendimento remoto. Nos primeiros meses ficou algo um pouquinho mais, todo mundo ali com medo, mas continuamos recebendo os telefonemas e os casos de urgência, né? Então, o nosso serviço já faz um trabalho no território há 7 anos, então nós já temos uma certa visibilidade, tanto da comunidade quanto da nossa rede, a rede de saúde, a rede socioassistencial, a rede da educação. E o trabalho continuou, né, firme, forte. O que a gente vem notado nesse momento são algumas demandas reprimidas que não vieram lá atrás, né, de abril, de março, e que está voltando agora. Mas o nosso serviço sempre esteve aberto para essas mulheres, seja pelo telefone, seja para o atendimento presencial, e principalmente com relação aos casos de urgência, onde essa mulher corre risco de vida. Okay. Aí você perguntou alguma coisa sobre a família, a questão do como que os homens percebem isso, é que a pergunta foi um pouquinho extensa. Isso, é isso, na verdade, como que a figura do masculino é não o que está, os que estão em volta dessa vítima, né? Como que você percebe a participação deles, assim, como reage a essa situação, né? Se é de apoio, se não é. Bom, cada caso é um caso, mas no geral são famílias extremamente fragilizadas e marcadas por anos e anos de violência, um ambiente extremamente violento, hostil. E quando essa mulher se percebe que ela viveu durante anos num ambiente negligente, hostil e violento, ela começa a reagir, principalmente quando ela percebe que isso reflete nos filhos, né? Quando a família sinaliza: olha, fulana, não dá mais, assim não dá, isso não é vida, você merece uma relação sadia, você merece uma vida diferente. Então, quando terceiros sinalizam para essa mulher que o que ela vive não é normal, que é tudo uma grande violência, uma série de violação de direitos, e que na sua maioria se estende aos filhos, daí essa mulher consegue caminhar, né? Então, quando a gente percebe que existe alguma situação de adoecimento da família, a gente encaminha para os serviços necessários, para os serviços respectivos. A gente tem uma rede bem fortalecida, né? Principalmente os serviços da assistência. Nós temos um número muito grande de CCAs no território, então a gente consegue encaminhar para poder oferecer para essa criança também um suporte, essa ponte também com a educação. A gente constantemente realiza também esse contato com a creche, escola, sempre visando o bem-estar dessa família, o fortalecimento dessa família e também dessa mulher. Certo. E tem muitos casos de jovens, complementando nos atendimentos, surgem muitos jovens vítimas da violência? Sim. No nosso serviço, nós atendemos mulheres a partir de 18 anos, quando se trata de alguma violência direcionada à criança ou adolescente. Se necessário, nós encaminhamos para o Serviço de Proteção à Criança, né, que também é um serviço da mesma organização que a Crescer, que faz também esse trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Então, é muito comum esse nosso trabalho conjunto com o SPVV. Tá certo. Obrigado. Tá ótimo. Fabiana, você poderia falar também um pouquinho sobre essa pergunta do João, sobre como você vê a questão da violência aqui no nosso território de Cidade Ademar, a partir da sua experiência profissional?
Tá, vamos lá. A violência dentro do nosso território, e eu acredito que quando a gente fala de violência, a gente não fala apenas de um território em específico, a violência ela é geral, né? E a gente consegue entender que é uma questão de, como eu tinha falado, de saúde pública, porque os olhos eles estão voltados neste momento para a questão da violência, porque existem serviços, existem especialistas que possam ajudar essas mulheres a se reorganizar dentro da sua estrutura emocional para poder romper com um ciclo de violência. Então, ao mesmo tempo que a violência ela se alastra no nosso território, mas também no território de São Paulo ou no Brasil, hoje nós temos muitos serviços, muitos especialistas e também leis que possam ajudar essa mulher a romper com um ciclo de violência, né? Então, é claro que quando se trabalha com violência, e eu não digo só no aspecto da mulher, mas em todos os gêneros e idades, a questão é um trabalho de formiguinha, né? Então, é um passo de cada vez, principalmente para fazer com que essa mulher rompa o ciclo desse relacionamento tóxico, desse relacionamento abusivo. Mas o nosso território, ele consegue, falando, né, do nosso território Cidade Ademar e Pedreira, ele consegue abranger a mulher na situação de violência, não apenas com o trabalho do CDCM, né, mas nós temos outras redes e outras pontes que nos ajudam no nosso trabalho, como, por exemplo, as meninas que atendem e fazem os encaminhamentos para a gente, para o CDCM, né, sendo da UBS ou sendo dos serviços de proteção jurídica e social dentro da assistência, o NPJ. Então, todos os serviços do nosso território, eles nos ajudam a olhar para essas mulheres, a enxergar o território, apesar de ser um território violento, e eu digo isso por conta que nós estamos falando de mulheres dentro de uma sociedade machista, então, obviamente, que todos os lugares a gente acaba, né, vendo muita violência. Mas nós temos um amparo muito bacana e rigoroso para poder atender essas mulheres em situação de violência e às vezes até negligência por parte do Estado, né? Vamos agora com a Lourdes. Noite. Boa noite, feliz de estar aqui essa noite para discutir esse assunto que é de extrema importância, né? Violência doméstica. Como eu já disse, meu nome é Lourdes, sou professora no Estado, sou mulher, sou preta, sou indígena, sou brasileira. Sou militante política desde sempre, me vi como pessoa humana, como gente. Sou conselheira dos sindicatos professores, sou da periferia reflexiva, que me orgulha muito. Participo também de uma outra organização chamada Conspiração Socialista, e eu queria fazer uma pergunta direcionada para a advogada, né? Eu queria perguntar como funciona essa medida protetiva para as mulheres e para os filhos também, né? Quando a gente fala de medida protetiva, o nome já diz, é proteção. Essa proteção é porque teve um abuso, né? O abuso à mulher e aos filhos delas, né? Como mulher, eu também sou mãe. E como é que funciona isso? Porque às vezes dá a impressão que ela não funciona. Então é bom que uma advogada jovem, que eu acho muito interessante, mulher jovem, comente sobre isso. Como é que funciona isso? Ela realmente trabalha essas questões da mulher e dos filhos? A gente pode confiar nessa medida protetiva? Vamos lá. Boa noite. Falar sobre medida protetiva é um tema sempre muito interessante. E é um tema que a gente trabalha muito, não só em entrevistas, mas também com as meninas que nos buscam pela sua proteção, né? Medida protetiva, o nome ele já fala, proteção. E o que é a proteção? É a proteção do Estado em relação à mulher que está sofrendo violência doméstica.
A medida protetiva, ela tem a vertente de ajudar essa mulher em dois sentidos. No primeiro, a se proteger integralmente contra danos futuros e imediatos em relação a esse agressor, e também ajuda com que essa mulher ela consiga romper o ciclo de violência com esse agressor, com esse homem abusador, porque ela vai conseguir se distanciar desse homem. Então, a medida protetiva, ela está descrita dentro da Lei Maria da Penha, e ela vem para proteger a mulher e ela protege também as crianças. O importante da gente saber é que a medida protetiva dentro da Lei Maria da Penha, ela vai ser baseada no gênero, então no gênero feminino, tá? E aí nós temos algumas medidas protetivas que protegem a vítima, né? Então, a medida de afastamento desse agressor do lar, a medida que faz com que esse agressor ele tenha que manter uma distância dessa vítima, que ele não frequente os mesmos lugares que ela frequenta, que ele não mantenha contatos em redes sociais, WhatsApp, contatos telefônicos, e-mails. A medida protetiva também pode se estender a essas crianças, né? E isso daí vai ser decretado pelo juiz. A medida protetiva, ela também tem o poder de ajudar essa mulher nesse estado de emergência, de manter o emprego dela durante 6 meses, tem o poder também de permitir que essa mulher, no ato da medida, solicite pensão alimentícia, que depois, em processo apartado, vai ser administrado pelo juiz em outra oportunidade, na seara da família. Então, a medida protetiva, ela tem essa questão de literalmente proteger. E quando a gente fala que a medida protetiva ela não funciona, nós estamos rompendo com o único, não vamos dizer o único, mas a gente está rompendo com os cuidados dessa mulher. Porque se a mulher continua dentro de casa com esse agressor, sem a proteção do Estado, né, as coisas elas ficam muito difíceis da gente conseguir trabalhar com essa mulher. A medida protetiva ela vem para quebrar esse paradigma do ciclo da violência. Então, aconteceu um episódio de violência, a mulher ela solicita a medida protetiva, que pode ser solicitada não apenas pela delegacia da mulher, mas ela pode ser solicitada pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, por um advogado particular. Nós temos as medidas protetivas de balcão. Então, dá para você pedir medida protetiva de inúmeras formas, tá? Só que, quando a gente fala que a medida protetiva não funciona, a gente está rompendo com essa proteção da mulher. E o que eu sempre falo nos meus atendimentos, que eu converso com as minhas meninas, a gente precisa ter medo de ficar e permanecer na violência. Se você pede a medida protetiva, o Estado, os serviços, a rede consegue te proteger. É claro que nós precisamos e é necessário aprender a utilizar a medida protetiva, né? Porque assim, entrou com a medida protetiva, mesmo que seja pela delegacia, quem julga, quem decide é o juiz. Então, eu entro com a medida protetiva, essa solicitação vai para o judiciário ele vai ler o que está acontecendo com essa mulher, vai decretar essa medida protetiva, e de imediato, tanto a mulher quanto o homem, o agressor, vão receber as intimações de que ela está protegida pelo Estado, de que ele necessita cumprir com o que o Estado o que o Estado propôs a essa mulher. Se ele descumpre a medida protetiva, ele vai responder em cárcere, tá? Se essa mulher não sabe usar essa medida protetiva, é óbvio que ela corre risco. Porque um papel dentro de uma gaveta, obviamente, ele não tem valor legal, ele não tem proteção. Então, o que a gente tem que fazer? Tem a medida protetiva. Esse cara descumpriu a medida, porque geralmente eles se sentem
ameaçados, e eles querem cada vez mais instigar essa mulher para ver até onde ela vai, né? Então, essa mulher vai precisar aprender a usar a medida protetiva. Então, o que ela vai fazer? Ela tem a medida, esse cara descumpriu, vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência, ou então vai até o cartório onde tramita o processo dela e conversa com o escrevente, os servidores da justiça, e fala que esse homem está descumprindo a medida protetiva. Liga para os serviços, liga para o CDCM, se for no final de semana, corre para a delegacia. O importante é ela avisar o Estado que essa medida está sendo descumprida. O Estado, o CDCM, a rede, ela não fica 24 horas por dia com essa mulher dentro de casa. Ela tem o documento, ela tem a proteção do Estado, mas se ela não avisa o Estado ou ela não busca um auxílio em algum serviço, como que a gente vai saber que essa mulher ela está sofrendo outras violações dentro do seu direito, né? Então, é muito importante que seja recorrido novamente o auxílio à sua integridade, né? Porque a partir do momento que ele descumpriu, ele está violando os direitos dela. Então, ela precisa avisar o Estado que isso está ocorrendo. Então, a medida protetiva, ela é um bom instrumento para que esse ciclo de violência ele seja rompido. Mas a gente precisa sempre entender que ela precisa gritar para o Estado que ela está em risco. Ótimo. Que muitos gritos, então, se forem necessários, surjam, né? Para que essas medidas possam realmente chegar a quem precisa. Eu falo para as meninas que se elas tiverem que registrar 10 mil boletins de ocorrência, elas vão ter que registrar. O importante é que elas se mantenham seguras. É claro que a gente fica em uma situação de, ele deveria cumprir com o que foi ministrado a ele, né? O que ele tinha que realmente, vamos dizer assim, obedecer, né? Mas a gente sabe que quando você está trabalhando com um agressor, nós estamos trabalhando com uma pessoa que tem inúmeros problemas emocionais, que tem inúmeros problemas, às vezes, de questões de saúde mental. Infelizmente, precisa ser imposto algumas regras a eles e, às vezes, mais severas. Então, elas precisam buscar essa força para que elas possam entender que elas são capazes de sair do ciclo da violência. E quando elas entendem que elas são capazes, elas entendem a força que elas têm, elas vão para frente, elas vão para cima e a situação começa a mudar. E ela precisa se fazer entender, né? Ele precisa entender que ela não é propriedade dele e ele precisa respeitar isso. Perfeito. Depois a Roberta começa respondendo, mas agora a gente vai, então, para a pergunta da Adriana. Boa noite a todas. Meu nome é Adriana. Boa noite, Adriana. Boa noite. Sou conselheira da Supervisão de Saúde de Cidade Ademar. Estou como conselheira municipal de Política para as Mulheres e estou como coordenadora do Fórum Regional de Saúde Sul. A minha pergunta vai para a Roberta. Roberta, em primeiro, eu gostaria que você falasse o que significa CDCM. Depois, o que precisa ser feito na cidade de São Paulo para melhorar o atendimento das mulheres nos serviços? CDCM, Centro de Referência da Mulher, em hospital. Gostaria dessas informações. Tá. Boa noite, Adriana. Bom, o CDCM significa Centro de Defesa e Convivência da Mulher, né? Por que tem esse nome? Porque ele é um serviço especializado no atendimento à mulher vítima de violência doméstica, que além dos atendimentos especializados, o atendimento jurídico, o atendimento psicossocial, nós também temos, né, o lado da convivência, que entram as oficinas socioeducativas, que tem essa proposta de poder ressocializar essa mulher que viveu durante muito tempo em situação de violência.
Então, a gente sabe que um dos grandes fatores que mantém uma mulher em um relacionamento abusivo, vivendo essa violência, é também a questão financeira, né? Essa dependência financeira. Muitas vezes é uma mulher que é impedida de poder trabalhar, de exercer uma atividade fora, e por conta dos filhos e por diversos fatores, às vezes não concluiu os estudos, né? Nunca teve uma oportunidade no mercado de trabalho, ela permanece nessa relação por conta, né, do financeiro e também dos filhos, né? Então, além dos atendimentos especializados, nós também temos a vertente das oficinas e outras atividades que a gente promove para essas mulheres. São festas, encontros, capacitações. Eu acho que é muito legal também de trazer, que é um trabalho muito bacana da nossa orientadora, beijo, Lázara, que anualmente ela consegue com as meninas, né, um convite para a Beauty Fair, que é uma grande feira de beleza. Quem é da área da beleza, do ramo, né, de cabeleireiros, enfim, sabe que é uma feira muito procurada, que acontece normalmente nessa época, e ela consegue sempre um número muito grande de convites, então ela consegue levar todas as nossas meninas para essa atividade, né? Então, a casa oferece diversas oficinas que servem como uma proposta de geração de renda para essa mulher, para que ela consiga superar a violência, ter alguma renda, né? Ter uma oportunidade para além dos atendimentos, né? Então, por isso que é centro de defesa do atendimento e convivência, essa parte das atividades com as mulheres. Daí a outra pergunta é sobre o fortalecimento da rede, né, de serviços especializados no atendimento à mulher. O que precisa ser feito para melhorar, né? Certo. O que a gente precisa fazer, inclusive o que o CDCM já vem fazendo há algum tempo, junto com a proposta da exposição das penhas, né? Nós já passamos por muitos serviços no nosso território. Vou falar um pouquinho, bem breve, sobre a exposição das penhas, que são 16 corpos de mulheres que foram vítimas de feminicídio, representados, né, em bonecas em MDF, em madeira. E nessas bonecas, né, essa ilustração consta o motivo pelo qual essa mulher foi brutalmente assassinada, né? E também o número de filhos que essa mulher deixou. Então, nós circulamos já muitas e muitas vezes pelo nosso território, nos serviços de saúde, nos serviços da assistência, em escolas também, para poder sensibilizar a nossa comunidade sobre prevenir e também mobilizar a equipe, né? Então, nesse ano de 2019, nós fizemos um grande circuito pelos serviços de saúde, em parceria também com da Crescer, com a OS Santa Catarina. Circulamos por diversos serviços para poder capacitar as equipes, conversar com as equipes sobre como receber essa mulher, né? Qual que é o pontapé inicial, como sensibilizar essa mulher que muitas vezes ela precisa de um socorro, às vezes urgente, para um hospital. Como orientar essa mulher a procurar a delegacia. Ou, muitas vezes, quando muitas mulheres não se percebem, relatam a violência e não conseguem identificar que tudo aquilo é uma grande violação de direitos, sensibilizam para que essa mulher passe conosco no CDCM e seja inserida no nosso serviço, né? Então, o que é muito importante é que a gente continue capacitando equipes, conversando com equipes, sensibilizando os profissionais. Também eu acho muito importante e interessante, né, da experiência do Circuito das Penhas, é que na grande maioria são serviços que têm mulheres, né? Então, em sua grande maioria, os profissionais da educação, da saúde, são sempre mulheres, né, do gênero feminino. Isso mobiliza muito, né? Porque nós somos mulheres, né? E muitas vezes a gente se vê naquela mulher que está ali com medo, receosa, que tem filhos, que se encontra sem perspectiva, não vê outra perspectiva, né, para conseguir romper essa violência. Então, é muito importante que a gente fale disso, que a gente continue fazendo vista dos serviços e que também os serviços recebam as nossas intervenções para que a gente consiga alinhar e fortalecer essa rede, né,
enfrentamento à violência contra a mulher. Também já existe essa rede, né, que é bem fortalecida, a defensoria, com CDCMs do município, tem os centros de referência da mulher, tem os centros de cidadania da mulher, e também em parceria com a saúde. Então, é importante que a gente continue fazendo vista do trabalho em espaços como esse. Nos atendimentos às mulheres, vocês também encaminham para a Casa da Mulher Brasileira? Ou já teve algum encaminhamento para lá? Quem quer responder, Rô? Olha, até o momento nós não tivemos nenhuma experiência com a Casa da Mulher Brasileira, né? Fala-se muito sobre a Casa da Mulher Brasileira, né? É um serviço muito potente, é um serviço que tem é um complexo com uma delegacia de defesa da mulher, também tem a possibilidade do centro de acolhida para que essa mulher fique ali. Então, é um serviço que foi inaugurado recentemente, do ano passado, mas até o momento, nós, enquanto CDCM, né, Casa da Mulher Crescer, nós não tivemos nenhuma experiência com esse equipamento. Obrigada. Nós vamos agora, né, para as perguntas do pessoal que está aqui interagindo com a gente pela rede social. Eu destaco aqui 2 perguntas para a Fabiana e 2 perguntas para a Roberta, tá? Então, a gente tem aqui entre os comentários para a Fabiana. Se uma mulher estiver em perigo, ou se alguém presenciar ou souber de uma situação de violência doméstica, o que essa pessoa deve fazer? Se essa mulher depender financeiramente do agressor, há a possibilidade dela ser acolhida ou receber algum outro tipo de apoio? Também, elas pediram aqui nos comentários para poder falar sobre todos os tipos de violência que existem, né? Porque a gente sabe que a violência não é só física. Então, se puder falar também sobre os outros tipos de violência, né, e como ela se manifesta, acho que vai responder aí o anseio da nossa comunidade. Para a Roberta, né, tem aqui 2 perguntinhas também, que estamos em setembro, mês amarelo, né, e o mês do alerta à depressão. A pergunta é possível dizer que há uma relação entre violência doméstica com a depressão, tanto no agressor como no agredido? E de qual forma essa relação é percebida e para chegar até ajuda? Outra pergunta que tem aqui é como ajudar uma mulher que se sente culpada por sofrer a violência? Né? E também está pedindo para falar um pouquinho como é o atendimento psicológico lá no CDCM. A gente pode começar, então, com a Roberta? Pode ser, Roberta? Pode. Bom, vamos lá. Eu lembro mais da última pergunta, tá? Você vai me lembrando, tá, Grace? Bom, então, isso é muito comum, que a mulher que é vítima de violência doméstica apresente alguma questão de saúde mental, né? Então, os disparados, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, que é normalmente após, né, ali uma tentativa de feminicídio, quando de fato acontece alguma agressão, e também os transtornos depressivos, né? Então, essa mulher, muitas vezes, ela vai desencadeando por conta da série de violências que ela vem sofrendo nesse relacionamento, né? Pressão por parte da família também, da família dessa mulher, pressão muitas vezes pelos amigos do trabalho, colegas de trabalho, pelos filhos. Então, o que faz muitas vezes que essa mulher se movimente, perceba que tem algo de errado, é quando isso começa a esbarrar nos filhos, né? Então, é muito comum que ela acabe desencadeando algum desses transtornos, né? Falando também sobre, aproveitando o mês, Setembro Amarelo, isso é muito comum, né? Mulheres com tentativas de suicídio, com o movimento de automutilação, né? Que é quando a pessoa ela se machuca. E aí, quando isso acontece, a gente presta toda uma escuta qualificada, entendendo o sofrimento dessa mulher e, quando necessário, fazemos encaminhamento para a rede de saúde mental, né, que são os CAPs do território.
Então, é muito importante trabalhar com essa mulher essa questão da rigidez, que muitas vezes ela carrega uma culpa que não lhe pertence, né? Nenhuma mulher tem culpa de viver numa situação de violência, né? Nenhuma mulher merece passar por isso. E aí vem toda essa pressão da sociedade, de que uma mulher ela tem que ser casada, ela não pode ser uma mulher separada, porque tem os filhos e ela precisa dar conta de tudo, de casa, dos filhos, tem que trabalhar, né? Enfim. Então, com tantas pressões, essa mulher adoece e vem essa questão da culpa, mas eu mereço. E esse agressor, por sua vez, ele é tão manipulador que ele consegue fazer com que a vítima acredite que ela é merecedora daquilo, que ela não é capaz de ver uma vida com qualidade, uma vida com dignidade, com saúde, que ela seja feliz, né? Então, aí que entram a série de violências que essa mulher sofre, que depois a Fabi pode explicar um pouquinho, né? Que a pergunta foi direcionada para ela. Então, essa mulher, ela acredita que ela tem que viver aquilo, que ela não pode. Um fator também muito importante a ser considerado é a questão da religião. Isso ainda é uma discussão bem emblemática, né? De que essa mulher que está inserida dentro de alguma religião com seu companheiro não pode, é um pecado, né? Porque ela tem que orar mais pelo marido, porque ela não é uma boa mulher. Então, dentro do atendimento psicológico, a gente trabalha com a mulher todos esses aspectos, né? Então, a gente resgata a autoestima dessa mulher que muitas vezes fica adormecida por conta da violência. É uma mulher que é pouco vaidosa, que ela é inibida de vestir determinada roupa, de se comportar de determinada maneira, de falar de determinada forma. Então, ela é inibida de várias formas com que ela vá perdendo a sua essência, né? Então, aos poucos, essa mulher ela vai se desconectando da sua essência e ela vai sendo imersa nesse ambiente onde o agressor está inserido. Então, a gente trabalha com a mulher todos esses aspectos para que ela consiga entender todos esses conjuntos de violência, que a gente consiga trabalhar com ela de pouquinho em pouquinho e que ela perceba finalmente que isso, o que ela vive, não é normal, não é comum. O que é importante também destacar é que a gente percebe que são ciclos, né, do sistema familiar que vão se repetindo, né? Porque a avó passou por tudo isso, porque a mãe passou, porque a irmã passa, ou a cunhada, e essa mulher entende que ela também tem que passar por tudo isso. Então, a gente vai trazendo com ela aos poucos, respeitando a história de cada mulher, respeitando o tempo de cada mulher, para que ela se sinta fortalecida e que tome as devidas decisões para que ela seja feliz e sadia. Obrigada, Roberta. O que você falou é muito importante, principalmente que a vítima nunca é a culpada, né? A vítima nunca é a culpada. Fabiana, você pode responder a pergunta dos nossos internautas? Claro, vamos lá. Bom, a primeira pergunta foi se uma mulher sofre violência, né? Como ajudar? É muito importante a ajuda da sociedade, mas principalmente amigos, a família dentro desse aspecto, né? A mulher, quando ela sofre violência doméstica, geralmente ela tem vergonha de relatar para as pessoas próximas, se ela tiver pessoas próximas, porque muitas vezes um dos aspectos do agressor dentro da violência é afastar essa mulher, tanto dos amigos quanto da família, para que ele possa cada vez mais se impor dentro da convivência e da personalidade dessa mulher, né? Tirando ela de sua essência e colocando ele. Então, quando a gente trabalha em situação, com mulheres em situação de violência, dá para fazer algumas denúncias, né? Pode fazer denúncia pelo 180, pode fazer denúncia também pelo Disque 100, que é o telefone dos direitos humanos, né, que a gente acaba recebendo muitas denúncias lá no CDCM também, e conversar com essa mulher, ajudá-la, mas sem impor que ela precise sair desse relacionamento abusivo, porque para uma mulher sair de um relacionamento abusivo,
primeiro ela tem que entender que ela está passando por esse relacionamento. Depois, para ela, tem que fazer sentido as nossas orientações, tem que fazer sentido que, para ela, não consta mais viver nesse casamento ou nesse namoro, né? Então, é muito importante realmente a ajuda, mas indicar para ela também lugares onde ela possa buscar essa ajuda, seja num CDCM, seja num CCM, às vezes na UBS também a gente consegue, conversando com a assistente social, conversando com a psicóloga, é muito importante isso também, ir a uma delegacia da mulher para fazer essa denúncia, mas sempre acolher essa mulher com muito amor, com muito carinho e com muita consciência. A consciência de que ela precisa se enxergar na situação de violência e a consciência de que ela tem um tempo para ela sair dessa situação de violência. Porque ela vai mastigar, ela vai digerir tudo o que está acontecendo com ela, né? Ela vai romper um ciclo de violência, mas ela vai deixar um casamento para trás. Nós, na nossa concepção, sabemos que esse casamento não é bom, mas ela escolheu esse homem para ser o parceiro de vida dela. Então, para ela entender que ela não precisa mais ficar com esse homem, tudo isso precisa fazer sentido. Mas, basicamente, a conversa, o apoio, o carinho e as denúncias, elas já são muito válidas, né? E já ajudam muito essa mulher de saber também que ela tem um ombro amigo, ela pode buscar amparo. É importante, muito importante isso. A outra pergunta que vocês fizeram foi dentro do âmbito financeiro, né? Se uma mulher ela sofre violência e ela é dependente do parceiro dela, né? A dependência financeira é um dos aspectos mais comuns dentro da violência doméstica, né? E que é a forma mais, vamos dizer assim, é a forma mais fácil desse homem manipular, né? Essa mulher, que ele vai conseguir cada vez mais interpor ela dentro dessa violência. Então, quando a gente fala em dependência financeira, logo a gente já tem um contraponto da independência financeira. Então, como a Roberta ela explicou, o CDCM ela tem a vertente da convivência. Essa convivência, ela vem para buscar essa mulher, resgatar a mulher da essência dela, tirando ela de casa, trazendo ela para um espaço público, onde ela vai conhecer outras mulheres, e muitas vezes mulheres que passaram ou passam pela mesma situação que ela. Então ela vai fazer novas amizades, ela vai se reconhecer dentro da sociedade como uma mulher de direito, uma mulher que tem um espaço de lazer para se refazer, para se configurar como mulher e para buscar a independência financeira dela. Então é muito importante a gente entregar para ela a independência. Não adianta só na sala de atendimento a gente buscar falar sobre os direitos dela, buscar trabalhar o emocional dessa mulher, sem a gente entregar para ela um amparo dentro dessa independência e da independência financeira. Por isso que o CDCMs de São Paulo, ele tem a vertente da convivência. Trabalhar a independência dessa mulher financeira para que ela consiga romper com um ciclo de violência. Porque muitas vezes a mulher ela está nesse relacionamento porque ela depende financeiramente desse homem e ela tem filhos para sustentar e para cuidar. Então ela busca ainda ficar presa nesse relacionamento por conta dessa dependência. E o melhor caminho é buscar independência financeira e intuir essa mulher a fazer cursos, a estudar, a buscar o mercado de trabalho. Então é uma das vertentes que mais ajudam essa mulher a romper com o ciclo de violência, para ela se fortalecer e entender que ela não precisa viver num relacionamento só porque ela depende dele por conta de dinheiro, fazendo com que ela busque os caminhos dela e enxergar, que ela se enxergue dentro da sua essência, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de trabalhar, entendeu? Trazendo todo esse amparo emocional a ela.
E a outra pergunta foi sobre os tipos de violência doméstica, né? Bom, a Lei Maria da Penha, ela, em um dos seus artigos, mais tipicamente o 7º, ele fala sobre os 5 tipos de violência que são empregadas à mulher. Nós temos a violência física, que é aquela que todo mundo conhece, que é a violência que deixa marcas no corpo dessa mulher. Mas a violência física, ela não emprega apenas o tapa, o soco ou o chute. Emprega também o empurrão, emprega também apenas pegar nos braços dessa mulher, chacoalhar. Isso é uma violência física. Esse homem ele está violando a integridade física dessa mulher. A violência psicológica, que é aquela que vai desmontar a mulher em seu emocional, vai desmontar a mulher em sua essência. Como eu falei para vocês, esse homem ele vai tirar a mulher da essência dela e vai se colocar no lugar. Ela perde toda a referência de sua autoestima, de seu zelo quanto mulher, ela para de se cuidar, ela vive integralmente para ele. E por quê? Porque ela vive sobre ameaças, ela vive sobre reprimendas, ela vive sobre opressão e uma questão muito forte dentro dos ciúmes, que o ciúmes ele não é uma questão de cuidado dessa mulher, mas uma questão de opressão e de omissão quanto mulher dentro desse relacionamento que pode ser tipificado dentro da violência psicológica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. E a questão também, né, de escolher a roupa dessa mulher, de fazer o que ela vai ou não fazer, de blindar ela dentro de seus relacionamentos na sociedade, afastando ela da família, afastando ela dos amigos, escolhendo se ela vai ou não trabalhar. Tudo isso mina o emocional dessa mulher, trazendo a tipificação da violência dentro do psicológico, né? A violência moral, que vai abranger as calúnias, as difamações e as injúrias, os xingamentos, ela tem uma linha tênue entre a violência psicológica, mas a gente consegue diferenciar pela forma como essa mulher ela ainda é tratada, né? Os xingamentos, imputando falsos crimes, falsas injúrias, né? Difamando a honra e a integridade dessa mulher. A violência sexual, que nós falamos muito do estupro marital dentro do casamento ou dentro de um namoro, onde essa mulher ela é submetida a ter relações sexuais com esse homem, ela não querendo, nós chamamos isso de estupro marital, é uma violência sexual, só que a violência sexual ela não se diz respeito apenas à violação sexual dentro de uma penetração, vamos dizer assim, mas sim quando esse homem ele escolhe se essa mulher vai ou não usar um método contraceptivo, se ela vai ou não engravidar, ou ele força essa mulher a ter um aborto, ou ele força essa mulher a se prostituir para que ela possa trazer dinheiro para dentro de casa. A violência sexual, ela acaba sendo um pouco alastrada, ela não se resume apenas ao estupro, ela se resume também a essas outras questões. E a violência financeira não vai dizer a respeito apenas a dinheiro, ele pode pedir para que ela trabalhe fora de casa, mas traga o dinheiro e ele que vai cuidar do dinheiro dela, não deixando essa mulher cuidar das finanças dela. Ele pode pedir para que ela fique apenas presa dentro de casa, se tornando totalmente dependente dele. Contudo, a violência patrimonial, ela se baseia também na violação de documentos dessa mulher, roubando, fugindo, furtando, rasgando seus documentos pessoais ou quebrando objetos que para ela têm um valor sentimental, como, por exemplo, uma herança de sua mãe, de sua família, o simples fato de pegar e jogar o celular na parede, que é algo que a gente atende todo dia, ele pegou meu celular e tacou na parede. É uma violência patrimonial. Catar o celular dela e fugir com o celular é uma violência
financeira, que é chamada de patrimonial dentro da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela abrange muitas violências, né? Não é só física, e aí nós temos esses amparos dentro da tipificação da Lei Maria da Penha. Muito bom. Muito obrigada pelas respostas de vocês. Acho que elas mostram que a gente acertou no tema e que a gente precisa realmente falar sobre esse assunto, levar esse conhecimento aí para a nossa comunidade. Vamos mais uma rodada de perguntas. Vou chamar aqui o João de novo. João, é com você. Opa, tudo bem? Muito bom, Oi, né? João. Todos esses conhecimentos, esses saberes, né? Bom, a gente milita junto aí, né, no território. Eu também sou de um centro para a juventude, né? Então, atendemos também algumas demandas encaminhadas aí por vocês. A questão que eu tinha, de certa maneira, foi um tanto quanto contemplada aí pela fala de vocês, né? Mas eu gostaria de acrescentar, vocês poderiam dizer quais são as maiores dificuldades vocês poderiam apontar no enfrentamento à violência doméstica aqui no nosso território, né? E se pudesse também falar o fluxo do atendimento dos casos, e como temos muitas pessoas aqui neste momento assistindo essa live e que depois também irão acessar e continuarão ampliando aí o número de pessoas, o que nós podemos, enquanto sociedade, enquanto comunidade, fazer para ajudar, né, para contribuir com o trabalho tão valoroso que vocês executam aqui? Obrigado. Então, vamos começar com você, Fabiana? Depois a Roberta responde. Tá, eu acho que das dificuldades, falando por mim enquanto técnica, dentro do nosso território, é a falta de capacitação de alguns funcionários. Eu acho que quando a gente trabalha com violência doméstica, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande. Mas eu digo sensibilidade, mas de conhecimento, de onde encaminhar, para onde encaminhar, como escutar. A escuta qualificada dentro da violência doméstica, ela é muito importante, porque é na escuta que a gente vai saber quais são as proposituras iniciais que nós iremos trabalhar com essa mulher em situação de violência. Então, eu acho que a capacitação de funcionários e de profissionais é algo muito, muito importante, porque ajuda o nosso trabalho e ajuda as mulheres, né? Então, dentro desse quesito, a minha vertente é pela capacitação. Roberta, você Complementar poderia um falar pouquinho aí sobre o fluxo? o fluxo. Normalmente, a grande parte dos casos que nós temos no CDCM hoje ativos são casos encaminhados da saúde, né? Então, novamente, eu friso a nossa relação muito bacana com a rede de saúde. Então, é disparado, principalmente as UBSs. Então, nós recebemos encaminhamentos, que é quando um serviço identifica essa demanda, e muitas vezes em acordo com essa mulher, né, por conta do vínculo que tem entre essa mulher e esse serviço, eles fazem esse encaminhamento, muitas vezes agendam previamente esse atendimento, e também nós trabalhamos com portas abertas. Então, a hora que essa mulher chegar, tem uma profissional para poder atendê-la, né? Então, nós recebemos encaminhamentos, muitas vezes, da justiça, da saúde, da educação, dos serviços, né, da rede socioassistencial, e também essa questão de porta aberta. A atividade das oficinas também viabiliza muito a atividade da casa, o serviço da casa.
Então, às vezes, no boca a boca, né, uma mulher que participa de uma oficina ali, comenta com a amiga, que mora no bairro e que consegue chegar até nós. Legal. Vamos agora com a Lourdes. Lourdes. Então, a pergunta que eu vou fazer agora, eu acho que vocês já responderam em todo o debate, que foi muito rico até agora, né? Foi muito bom, está sendo muito bom, né? Aonde eu leciono, na Escola Jura della Casa Paula, eu já tive o prazer de receber as penhas aqui, né? Eu já tive 2 encontros com vocês aqui na escola, 2 anos seguidos, teríamos outro esse ano, mas não deu para a gente organizar. E as penhas já vieram aqui para a escola onde eu leciono, e foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Bacana. Da gente poder sentir a questão da mulher inserida, das adolescentes inseridas, que eu sei do problema das adolescentes da nossa região. Foi muito bom. E aí eu queria perguntar para vocês, principalmente o psicólogo, não sei quem pode responder, mas como nós mulheres, nós mesmas, mães de família, que conhece o bairro, como nós podemos chegar a essa menina, a essa família, a essa mulher e dizer para ela, olha, eu acho que você está tendo um problema. Você quer falar sobre isso? Eu queria saber como que nós, né, podemos chegar um pouquinho mais a essas meninas, porque eu sei que é grande o problema, mas a gente está disposta a ajudar também, né? Então, como nós, pessoas comuns, podemos ajudar nesse embate, nesse combate? Certo. É muito válida essa sua pergunta, viu, Lourdes? Porque a gente conhece, né, uma amiga, a gente conhece alguém que tem passado por isso. Então, o que é muito importante é da gente poder prestar uma escuta, né? Ouvir o que essa mulher tem a dizer, entender como que ela se percebe em tudo isso, né? Entender também a história dessa mulher de outros relacionamentos, que uma mulher que uma vez viveu um relacionamento abusivo, esteve inserida num ciclo de violência doméstica, ela está propensa a novamente viver tudo isso, né, essas novas violências. Então, o que é muito importante é conversar com essa mulher, né, ser franco bastante e conforme o vínculo, né, construído com essa mulher, sensibilizar sobre a importância de pedir ajuda, né? Então, falar sobre o feminicídio, falar sobre as ferramentas, né, os canais que ela possa recorrer, os serviços especializados. Então, aqui em Cidade Ademar, nós temos o nosso CDCM, né, que é a Casa da Mulher Crescer. Em Santo Amaro, nós temos um CCM, né, que é o Centro de Cidadania da Mulher. Tem uma pegada um pouco diferente, porque ali a proposta é somente para convivência, mas ainda assim é um serviço especializado para essa mulher. Então, é muito importante conversar com ela, falar sobre os tipos, né, de violência, como a Fabi conseguiu ilustrar, porque é importante que ela se perceba e veja que tudo isso que acontece com ela na vida dela não é normal, né? Que isso não é uma relação sadia, que isso não está dentro do esperado, e sensibilizar sobre a questão de pedir ajuda, né? Muitas vezes, conforme o nível de proximidade que a gente tem com essa mulher, a gente, né, fala ali com bastante sinceridade, mas é importante prestar essa escuta, sem julgamentos, acolher essa mulher, porque o que acontece? Muitas vezes ela tá cansada de tudo aquilo, né? Então ela fica nesse vai e vem com esse relacionamento, e às vezes quando ela recorre a essa pessoa, ela pede ajuda, a pessoa fala, tá, vamos lá, pega a nossa mão e vamos caminhar. E essa mulher pode recuar, né? Às vezes desistir de fazer uma denúncia, e aí que vem os julgamentos, dos amigos, da família, ela sofre toda aí essa reprimenda dessas pessoas. Então é importante ouvir, sensibilizar e trazer essa mulher para a realidade, né? Porque tudo acontece de uma forma sutil, sempre sutil, né? A violência começa com a violência psicológica, né?
E aí, muitas pessoas só se dão conta, muitas mulheres só se dão conta quando chega na violência física, que elas tomam como, meu Deus, eu fui agredida, isso é uma violência, né? Então, é importante a gente sempre sinalizar essas coisas mais sutis, como a Fabi trouxe, o ciúme, né? Então, isso é uma grande violência. E assim vai evoluindo, e cada vez pior, e essa mulher cada vez mais inserida nesse ciclo, e cada vez mais difícil de romper. E assim vai evoluindo, e cada vez pior, Eu acho que é importante identificar, né, que a violência realmente é um ciclo, né, em que existe um momento que ela precisa ser quebrada mesmo, né. Vamos agora, então, com a Adriana, vai fazer aí uma próxima pergunta. Vamos lá. Roberta, nós sabemos que na Zona Sul nós temos o Centro de Cidadania da Mulher, e nós temos o em Santo Amaro, o Centro da Cidadania da Capela, nós temos o Centro de Cidadania de Parelheiros, e no Capão Redondo nós temos o Centro de Referência da Mulher. CDCM na Zona Sul, aonde a mulher encontra? Aí, fazendo a outra pergunta para as duas, vocês acham que o serviço que existe na cidade de São Paulo dão conta desses problemas da violência contra a mulher? Tá. Bom, Adriana, na Zona Sul, né, aqui em Cidade Ademar, nós temos o nosso CDCM, Casa da Mulher Crescer. Nós temos também um outro equipamento que é no território do Campo Limpo, que é o CDCM Mulheres Vivas. E também nós temos o CDCM no território do Mboimirim, que é o CDCM Casa Sofia. Então, são equipamentos daqui da Zona Sul. O que ocorre muito são casos que vêm do Jabaquara, né, que são encaminhados, porque ali é um território que não tem nem CDCM, também nem um serviço de referência mulher e também de cidadania. Então, muitas vezes a gente acolhe esses casos aqui. Então, aqui nesse território da Zona Sul, são os 3 CDCMs, né? O Casa da Mulher Crescer, o Mulheres Vivas e a Casa Sofia. Aí a pergunta que eu fiz para as duas, né? Se vocês acham que os serviços que existem na cidade de São Paulo dão conta nessa questão da violência contra a mulher? Olha, Adriana, estamos falando sobre um problema sério de saúde pública, né? E você sabe que, querendo ou não, apesar de nós termos os CDCMs, os CCMs, os CRMs, os coletivos dentro das faculdades, é uma luta diária para conseguir levar conhecimento para as mulheres, principalmente em relação aos seus direitos. Os serviços dentro da cidade de São Paulo, eles são muito bons, são super qualificados, principalmente dentro da escuta qualificada, que a gente busca muito para poder ajudar essa mulher, mas nós precisamos de mais serviços, nós precisamos de mais profissionais, porque são muitas mulheres. E assim, quando eu falo de serviços, eu estou falando também de abrigamentos, né, locais para abrigar essas mulheres, porque muitas vezes a gente precisa de abrigos sigilosos, porque não dá para deixar essa mulher dentro da casa com o agressor, e às vezes ela não tem o amparo da família e dos amigos para poder ser acolhida. Então a gente precisa tirar essa mulher do foco da violência e colocar ela num lugar seguro. Então, assim, apesar da cidade ela ter bons serviços, a gente precisa de muito mais, né? E principalmente de capacitação, profissionais que possam capacitar profissionais para que o serviço ele seja cada vez mais de qualidade. E quanto mais a gente capacita também a sociedade, melhor ela será. Então, eu defendo muito os serviços, mas a gente precisa ainda de mais profissionais. Concordo. Não tem jeito, né, gente? A gente não consegue abraçar o mundo sozinha, não dá. E lembrando que nós temos ainda regiões que não tem nenhum tipo de equipamento de mulher, então a mulher tem que se focar de onde ela está para ir em uma outra região para poder ser atendida, né? Não tem nem CREAS, tem região que não tem nem CREAS, como que a gente faz?
né? E quando a gente fala de mulher em situação de violência, você acha que a mulher ela tem condição física? É claro que a violência doméstica ela não está ali só na periferia, ela vai em todas as classes sociais. Mas a maioria, mesmo dentro da classe social rica, se ela sofre uma violência muito severa, ela depende desse marido. Ela tem dinheiro para pagar um bom profissional para ajudá-la? Não tem, às vezes ela não tem, né? Então, é complicado. Então, precisamos de serviços, muitos. Muitos. Sim. Obrigada, meninas. Obrigada, Adriana. Ó, a gente vai aqui para mais uma rodada dos comentários, tá bom? Então, eu vou ler aqui alguns, vão anotando aí, porque é bastante dúvidas, isso é bom, né? Porque a gente está levando bastante informação. Sim. Está aqui perguntando, né? Peraí. Tem uma pergunta que acho que aqui a Fabiana pode falar um pouquinho também. A nossa colega, né, a Eliana, está falando sobre a Lei 16.732, de 1º de novembro de 2007, regulamentada pelo Decreto 58.334, de 2018. Essa lei institui o programa Tempo de Despertar, que dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. A dúvida é se essa lei está em pleno funcionamento, se existem esses grupos. Pensando nessa mesma lógica, né, aqui outros comentários falando sobre a questão do abusador. Se há algum trabalho desenvolvido aí com esses parceiros, né, onde pode ser encaminhados. A gente sabe da questão da responsabilização criminal, né, pela questão da prática da violência, mas se existe também um grupo no sentido de conscientização, acho que um pouco do que essa lei fala. Outra pergunta que está aqui, a gente falou um pouquinho também dessa questão das crianças nesse contexto de violência. Então, tem a pergunta: quem protege os filhos dessas mulheres, né? Porque são mulheres que já se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, quem protege essas crianças e adolescentes que são tão vulneráveis quanto? E aí também uma pergunta aqui do nosso companheiro: acredito que além da violência doméstica contra as crianças, nesse momento de isolamento social, também há violência contra as crianças, que devem estar sofrendo bastante, né? Então, ele pede para vocês falarem um pouquinho sobre essa violência, né, no âmbito doméstico contra as crianças especialmente. Vamos começar aí com a Fabiana, depois a gente passa para a Roberta. Tá bom, vamos lá. Eu vou então falar dos grupos reflexivos, né? Essa lei realmente ela tem uma vertente de trazer o amparo ao homem, o homem agressor, o homem que tem, vamos dizer assim, alguma cognição, algum problema algum distúrbio mental, né? Vamos dizer assim que alguns homens têm algumas cognições. Não são todos, né? Porque um homem abusivo, muitas vezes, quando a gente estuda o perfil do agressor, nós percebemos que esse homem, ele naturalizou a violência por conta que ele vivenciou por muitos anos dentro da sua casa a violência do pai empregada à sua mãe. Ou, muitas vezes, esse homem também, ele sofreu uma violência doméstica por parte do seu pai, ou uma violência sexual, que é mais comum para esse homem se tornar esse agressor, trazendo toda a raiva do que ele incutiu dentro da sua personalidade, empregando a figura feminina. Às vezes, por ele entender que a figura feminina não o protege, como a mãe dele tinha que fazer quando ele sofreu esse amparo dentro das suas violações de direito como criança, né? E aí esses grupos reflexivos, eles vêm para poder entender o que aconteceu com esse homem, para ele poder entender que a violência ela não é a solução para qualquer discussão, para qualquer amparo dentro desse relacionamento, entender e fazer com que o homem entenda que essa mulher não é a prioridade, não é ele não é o dono dessa mulher, fazer entender
com que os dois possam ter um relacionamento saudável, mas que cada um tenha a sua liberdade, cada um tenha a sua essência, e eles têm que caminhar juntos, e não fazendo com que esse homem seja o opressor, né? Ele não é o dono dela, né? E essa figura do homem dono da mulher vem dentro da sociedade machista, da sociedade patriarcal. Então, não existem muitos grupos reflexivos. Os juízes, eles, quando decretam suas decisões, suas sentenças, empregando a medida protetiva, geralmente eles pedem que essa lei seja cumprida e que eles participem desses grupos reflexivos. O grupo reflexivo, quando ele é muito bem empregado, e aqui em São Paulo nós temos o Agora José, que ele é ministrado pelo Flávio Urra, um excelente psicólogo, ele é muito bom, o trabalho dele é sensacional. Mas assim, o homem também tem que querer, ele também tem, por mais que ele seja obrigado a participar desse grupo, ele tem que querer pelo menos e estar aberto ao entendimento para poder ser ajudado, né? Porque se ele pratica essa violência com essa mulher, ele vai praticar com uma próxima, né? Então, assim, é interessante cuidar da mulher em situação de violência, mas é interessante olhar para esse homem também, para que ele possa ser entendido na integralidade emocional dele, para que ele possa conseguir romper com as barreiras que fazem ele ser esse agressor e entender que a violência não é postura para nada. Tem algumas faculdades que têm alguns coletivos de masculinidade, e é muito interessante que os jovens estudantes estão buscando conversar sobre violência, sobre a tipificação da mulher e do homem na sociedade, e isso ajuda muito. Então, os jovens estão empenhados nessas questões, mas não existem muitos grupos de homens dentro da cidade de São Paulo. Vou dar continuidade, então, tá? Respondendo à pergunta com relação à proteção às crianças, né, como a Fabi falou anteriormente, dependendo, né, da avaliação do juiz, essa medida protetiva ela é estendida aos filhos, às crianças, quando ele entende que essas crianças também correm risco, assim como essa mulher. Então, isso já serve como mais um mecanismo para poder prevenir e proteger essas crianças. Acho que aí cabe também da gente falar um pouquinho sobre a possibilidade do acolhimento para essa mulher, né, que é o abrigamento. Em sua maioria é um abrigamento sigiloso, que é quando ela vai para uma casa para ser acompanhada por uma equipe quando ela corre risco de vida. Então, grande parte, a mulher, ela leva os seus filhos, né? Muitas vezes são crianças pequenas, então tem espaço para essa mulher e também para os seus filhos, né? Porque se essa mulher sofre e com crianças em casa, com filhos, eles também sofrem, né? Cada um à sua maneira, cada um se manifesta de uma forma, mas também sofrem com isso, né? E respondendo também a pergunta com relação à violência a crianças e adolescentes, né? Nós no território temos um serviço especializado no atendimento à criança e ao adolescente vítimas de violência, né? Então, isso é uma realidade, acontece. Quando essa mulher traz para a gente em atendimento, a gente sensibiliza e encaminha para o SPVV para que ele faça esse acompanhamento especializado, né, na criança e nesse adolescente. Então, a gente não consegue trabalhar só mulher, né? Então, muitas vezes, as crianças já não aguentam mais, ficam numa situação insustentável e as crianças manifestam também. E aí a gente encaminha para o serviço especializado. Muito importante. A gente está agora encaminhando para o nosso encerramento. Então, assim, foi muito bom ouvi-las. Vou pedir para que vocês façam agora as considerações finais de vocês, tá bom? A gente começa com a Roberta, depois com a Fabiana. Aqui nos comentários está perguntando muito sobre a casa, sobre o fluxo, sobre contatos. Então, se uma de vocês duas puder deixar aí o endereço, né, da casa, até porque vocês falaram que trabalham também de porta aberta, né?
puderem deixar o endereço, o telefone de contato, estão pedindo e-mail também de vocês lá da casa. Então, se uma de vocês puder deixar esse contato aí, né, da Casa da Mulher Crescer, aqui do nosso território de Cidade Ademar, a gente agradece bastante. Então, a gente vai agora aí para as considerações finais. A gente pode voltar aí com a Roberta, depois você faz as suas. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Bom, com relação aos contatos, né? Então, nosso Facebook, nós temos um Facebook, tá, pessoal? Que é o CDCM Crescer, então vocês podem procurar. A gente sempre procura postar atualizações a respeito das atividades da casa, das oficinas, um pouquinho do nosso trabalho, dos atendimentos. E logo, logo, o CDCM coloca aí para vocês o endereço, telefone e e-mail, tá? Além do horário de funcionamento. Eu quero agradecer o espaço, né, do grupo Periferia Reflexiva, com parceria com foco no Jardim Miriam, pelo espaço. Né? Eu estou muito feliz, me sinto muito honrada de estar aqui representando a minha equipe. Quero mandar um beijo muito especial para a Beth, para a Lázara, para a Rose, para a Simone, para a Vanessa, que o nosso trabalho a gente faz um excelente trabalho, me sinto muito fortalecida de trabalhar com mulheres tão especiais. Também mandar um beijo para os meus colegas da Crescer e também para os meus pais que estão assistindo. E para encerrar, eu acho que é muito importante esse espaço, pensando que é um grupo, né, com relação à nossa comunidade, com o cotidiano do nosso bairro. Então, é muito importante falar sobre violência doméstica. É um assunto polêmico, é um assunto difícil. Falar sobre violência é sempre um desconforto, né? Mas a gente precisa desse espaço, a gente precisa trazer para a comunidade esse debate, porque acontece todos os dias. Então, a gente precisa proteger as nossas mulheres, né? Então, se você, mulher, que está assistindo essa live, se identificou, procure ajuda, né? Não se cale. Então, tem formas, tem ferramentas, você merece ser feliz, você merece viver uma vida sem violência. E é isso. Obrigada. Bom, vou aproveitar também. Vou aproveitar também, né, para prestar estimas e consideração a esse espaço, que foi muito gostoso de poder conversar, de poder levar conhecimento. Agradeço pela confiança em convidar a Roberta e eu para poder participar, para poder conversar sobre esse tema que nós estudamos há muito tempo, estudamos cada dia mais, nos especializando para poder levar conhecimento a vocês. Quero deixar um beijão para minha equipe, para a Beth, para a Lázara, que eu amo a Lázara, sabe? a Vanessa, a Rose, a Simone, a todas, eu amo vocês, eu adoro trabalhar com vocês, é uma equipe muito gostosa. Vou pedir licença e vou mandar um beijo para as meninas do NPJ, porque senão elas vão ficar com ciúmes. O NPJ é um outro serviço que eu presto atendimento jurídico também, a toda a Crescer pela confiança que tem no nosso trabalho. E é como a Roberta falou, né? Falar sobre violência doméstica é muito importante, é uma questão da sociedade, todo mundo precisa ter esse conhecimento para poder tornar uma sociedade saudável, né? Onde existe violência não é saudável, onde existe mulher em situação de violência, você pode ter certeza que o país ele quebra, né? A gente precisa, então, ter esses debates, é importante, e vamos sempre meter a colher, como foi feito no começo do nosso bate-papo. Em lugar onde tem violência, a gente tem que meter a colher. Meninas, quero agradecer imensamente a Fabiana, a Roberta, acho que a nossa live foi muito rica, com todos os comentários de vocês. Trabalho também lá da casa, pelo discurso de vocês, mostra um importante instrumento para o fortalecimento aí das mulheres, para que rompam esse ciclo, né, e possam viver aí a vida que elas merecem. Então, nosso agradecimento pelo Periferia Reflexiva, muito obrigado. Eu vou terminar aqui com uma poesia, né, ela é atribuída à nossa maravilhosa Frida Kahlo. Depois disso, a gente tem uma musiquinha para encerrar aí a noite,
Mas eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Deixo aqui um grande abraço para vocês, para o Crescer, todo o grupo do Periferia Reflexiva, o pessoal do Foco do Jardim Miriam, e estamos juntos e aguardem nossas próximas lives. Você merece um amor que a ame quando você estiver despenteada, aceitando as razões que a fazem acordar rapidamente e os medos que não permitem que você durma. Você merece um amor que faça com que você se sinta segura, que ajude a conquistar o mundo ao pegar em sua mão, que sinta que seus abraços se encaixam perfeitamente com sua pele. Você merece um amor que deseja estar ao seu lado, visitar o paraíso apenas olhando nos seus olhos e que nunca fique entediado lendo as suas expressões. Você merece um amor que a ouça cantar, que apoie todas as suas loucuras, que respeite a sua liberdade e que a acompanhe em seu voo, que não a deixe cair. Você merece um amor que afaste as mentiras e que traga sonhos, café e poesia. Boa noite a todos. Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade imprudente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra, por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Aqui estamos nós de volta, sob o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e sopõe silêncio. Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação. Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM dronco. Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte, por toda a vida que foi destruída em Mariano, no Xingu, por Belo Monte. Por toda vítima de cada enchente, de cada secadura e duradoura. Por todo escravo, o seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura. Por todo pai ou mãe de santo atacada, por quem exclui quem crê num outro Deus. Por toda mãe guerreira abandonada, que cria sem o pai os filhos seus. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Igualdade a todos, ok? E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Liberdade para os nossos. Eis aqui a face escrota
de um modelo que se esgota. Policiais não defendem, políticos não contentam. Uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam. E aquele que não é títer e é rebelde coração, vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação. Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado. E cada vítima de bullying indefesa. E cada transexual crucificada. E cada puta, cada travesti. E cada louco e cada craqueiro. E cada imigrante do Haiti. E cada quilombola libera dele. Pelo trabalhador sem moradia. Pelo sem terra e pelo sem trabalho. Pelos que passam séculos ao dia em condições que cansam pra caralho. Pela empregada que batalha como, tal como no sudeste o nordestino. E a órfã sem pais hétero nem homo. E a morta num aborto clandestino. Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários, numa cascata de versos sociais e solidários. De uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação. Por todo ser humano animal, tratado com desumana e maldade. Por todo ser da mata ou vegetal, que já foi abatido ou ainda arde. Por toda a pobre mãe de um inocente, executado em noite de chacina. Por todo preso, preso injustamente, ou onde preso em preso se assassina. Pelo ativista de direitos perseguido, e o policial fudido igual quem ele algema. Pelo neguinho da favela inibido, de frequentar a praia de Ipanema. E pelo pobre que na dor padece, de amor, de solidão ou de doença. E as presas da opressão de toda espécie. E todo aquele em quem ninguém mais pensa. E proclamamos que não se exclua ninguém, nem nada, se não a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, se não a exclusão. Dando a vida e a alma grande, um sentido que as expande. Cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência, intolerância, racismo, indiferença. As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos, da imensa legião de excluídos do Brasil, do sul ao norte da nação. Proclamamos que não se exclua ninguém, se não a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, se não a exclusão.